Então, pessoal, boa noite. Vamos lá, continuar. Porque, então, ontem deu para acompanhar a aula mesmo sendo online, né? Sim. Tá. Então, olha só. Hoje vamos falar mais um pouco sobre derivada, tá? Certo? E basicamente é o seguinte, recapitulando. Até agora, a gente falou como derivar funções polinomiais só, beleza? Tranquilo? Então o que eu quero fazer agora eu quero ensinar vocês a derivar mais tipos de funções, beleza, pessoal? Tranquilo? Já a matéria de cálculo 1 mesmo. Depois, a gente não vai esgotar a matéria de cálculo não se preocupe. Mas assim, já falar algumas coisas e chegarem lá preparados. Então, assim, até agora, só recapitulando, a gente aprendeu isso aqui, quando a gente tem a derivada, vamos botar assim, de A, quando tem a função ax2, a derivada é 2ax, tá de boa? Certo? Isso a gente demonstrou mesmo. Quando a gente tem ax3, a derivada é 3ax2, tá de boa? Certo? Bom, outra coisa muito importante é que quando a gente tem uma função linear, quando a gente tem uma função linear como essa aqui, a derivada é constante. Tá de boa, pessoal, isso? Certo? A derivada de ax é a. Tá certo? Tá tranquilo? Tá? E para entender isso, eu acho que para entender por que isso aqui é verdade, eu acho que é importante a gente lembrar o significado de derivada, tá? Porque eu falei para vocês o tempo todo que quando a gente tem uma reta, quando a gente tem uma função afim, uma função cujo gráfico é uma reta, a inclinação é a mesma em todos os pontos, tá de boa? Certo? Então, no caso de uma reta, que é essa função aqui, tranquilo? A inclinação é constante. Beleza? A inclinação é sempre a mesma. No caso de uma função cujo gráfico não é uma reta, como é o caso dessas duas aqui, o gráfico é uma curva. Beleza? Então é como se tivesse uma inclinação diferente em cada ponto. Por isso que nesse caso a derivada é uma função, a derivada não é constante, tá de boa? Beleza? Mas no caso de uma função afim, como a derivada aliás, como a inclinação é a mesma em todos os pontos, a derivada é essa inclinação, é esse valor da inclinação. Então a derivada de 3x é 3, a derivada de menos x é menos 1, a derivada de y igual a x é 1, tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Tá. Surgiu uma dúvida do nada na minha cabeça agora. Eu sei que é uma reta, ok, todos os pontos vai ter a mesma inclinação, mas na função de primeiro grau a gente precisa achar a inclinação? Então, para achar a inclinação é isso aqui. Em cada ponto vai ter uma inclinação diferente. Não, não é de primeiro. A afim. A afim não precisa, eu preciso. Então, a inclinação é esse número que está multiplicando o x. Então, essa é a minha dúvida também. Isso. Se era só isso, eu teria que fazer Não, é só chegar ali e tacar. Sim, é só isso. Ok. Então, nesse sentido, quando a gente tem um gráfico que é uma reta, a reta tangente é a própria reta, beleza? Isso também, que eu já falei para vocês, a gente tem que ter cuidado com o sentido da palavra tangente, beleza? Porque nesse sentido que a gente usa a palavra reta tangente no cálculo, não é exatamente o mesmo quando a gente pensa, por exemplo, em tangente a um círculo, como a gente aprende no ensino médio. Porque quando a gente fala de tangente a um círculo, o que está em jogo assim, é o número de interseções. Se intercepta uma vez, duas vezes ou nenhuma vez. Aqui não é o número de interseções. Beleza?
Tranquilo? Então, no sentido que a gente está falando aqui em cálculo, a tangente a uma reta é a própria reta, certo? Porque a tangente é a reta que mais se parece com a curva, beleza? É a reta que melhor aproxima a curva. Então, se a própria curva já é uma reta, a reta que melhor aproxima a curva é essa própria reta, beleza? Tem sentido isso? Tá. Bom, outra coisa, bom, aí a derivada de uma constante é zero, tá certo? Isso. Que a inclinação é zero. Tranquilo? Bom, outra coisa que a gente não demonstrou, mas a gente pode demonstrar, é a generalização disso, tá? A gente pode demonstrar hoje, inclusive, mas eu vou botar aí, depois a gente demonstra, tá? Que é o seguinte, a derivada de A, que a gente aprendeu, x2, x3, se eu tiver x elevado a n, a derivada disso é n x elevado a n menos 1, tá de boa? É a generalização disso. Que basicamente é a mesma conta que a gente faz para deduzir essas duas aqui, ó, x2 e x3, a gente fez a conta. Beleza? Tranquilo, pessoal? Essa aqui a gente não fez, mas a gente pode fazer essa conta, tá? Só que é uma conta que, como dá um pouco de trabalho, eu vou deixar para depois. Eu quero fazer outras contas que são mais legais. Tá? Essa conta aqui qual é? Ó, vou só colocar aqui para a gente terminar depois. Vamos pegar a função x elevado a n, onde esse expoente n é qualquer número natural. Tá legal? Certo? Então, como a gente determina a derivada disso? A gente aplica, para determinar a derivada disso, a gente tem que aplicar a definição de derivada. Que é isso aqui que nós já aprendemos, tá de boa? Certo? É o limite da taxa de variação média. Isso aqui é ΔY sobre ΔX, beleza? Isso é a definição geral de derivada. Sempre que a gente quer determinar a derivada de algum tipo específico de função, a gente tem que partir dessa definição geral, tá? Então, por exemplo, seno, cosseno, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai fazer por aí também. Qualquer função, logaritmo, que a gente vai ver depois, a gente vai fazer isso também, beleza, pessoal? Então, no caso dessa função aqui é zero. Quanto vai dar isso aí? Limite, com h tendendo a zero, f de x é x elevado a n. Então, f de x mais h é x mais h elevado a n. Beleza, pessoal? Certo? Aí só tem que desenvolver isso aqui. Tranquilo? Certo? Por exemplo, se for x mais h ao quadrado, é aquela fórmula x2 mais 2hx mais h2. Se for x mais h ao cubo, foi aquela que a gente fez semana passada, é x3 mais não sei o que lá, que eu não sei decor. Tá? Se for x mais h elevado a n, tem uma fórmula genérica para isso, que é chamada às vezes binômio de Newton, ou triângulo de Pascal, já ouviram falar nisso? Então a gente tem que usar essa fórmula aqui, que é uma fórmula que envolve combinação, não sei se vocês já viram isso. Tranquilo? Certo? Então não tem muito mistério, só é um pouco trabalhoso. Tá beleza, pessoal? Tá? Tranquilo? Então vamos por enquanto assumir isso aqui, depois a gente pode terminar essa conta, só porque vai ser meio longa, eu quero fazer outras coisas. Beleza, pessoal? Certo? Mas enfim, sabendo isso aqui, por enquanto, a gente só sabe derivar funções polinomiais, tá? Então hoje eu queria avançar um pouquinho para ensinar a derivar mais alguns tipos de funções, além das funções polinomiais. Tá? Beleza? Tranquilo? Posso apagar isso aqui? Então, por exemplo, eu pensei hoje a gente aprender a derivar produtos e quocientes de funções, beleza? Certo? Eu até peguei um exemplo aqui da lista,
que é, calma aí. Posso apagar isso aqui? Deixa eu ver aqui. Pode apagar, né? Essa aqui. Beleza? Tranquilo? Eu peguei um exemplo aí meio qualquer da lista, tá? Então o que acontece? A gente não sabe derivar isso aqui ainda. Tá? Então isso eu quero fazer hoje. Por quê? Porque isso aqui é um quociente de duas funções. Não é mais uma função polinomial. Tranquilo? Certo? A gente só sabe derivar funções polinomiais. Tá de boa, pessoal? Certo? Se a gente tentar montar rapidamente esse gráfico sem usar a derivada, que informações a gente pode ter? Tá? Primeiro é o seguinte, a gente pode observar que esse gráfico, essa função, a gente pode definir ela com domínio em R. Tá claro isso? Quer dizer, não tem nenhuma restrição. Por quê? O denominador dela é x2 mais 1. x2 mais 1 nunca se anula, todo mundo concorda? Certo? Porque x2 mais 1, o resultado disso vai ser sempre um número maior ou igual a 1. No mínimo isso aí dá 1. Tranquilo? Porque qualquer valor que eu colocar para x aqui vai ser positivo, concorda? Sim. Qualquer valor que eu colocar para x, como está x2, esse x2 aqui sempre vai ser maior ou igual a 0. Tá legal? Então essa função aí, o denominador dessa função que está embaixo, sempre vai ser maior ou igual a 1. Se eu colocar x igual a 0 aqui, esse denominador dá igual a 1, concorda? Se eu colocar qualquer outro valor para x, seja ele positivo ou negativo, esse denominador aqui vai dar maior do que 1. Tá beleza? Então não tem nenhum zero no denominador. Tá beleza? Então eu posso definir essa função assim, ó, de R em R. Não preciso, não tem nenhum valor de x onde a função não esteja definida, tá? Beleza? Certo? Aí eu posso analisar o sinal dessa função, tá? A análise do sinal dessa função também é relativamente simples. Por quê? Olha só. Esse denominador aqui é sempre positivo, concorda? Tá legal? Então, o que vai determinar o sinal da função é só o numerador. Beleza? Certo? E como é que é o sinal desse denominador? É assim, ó. Se x é positivo, ele é positivo. Se x é negativo, ele é negativo. Tranquilo? Certo? Então, se eu colocar um número positivo aqui, ó, certo? Esse de cima vai ficar positivo e o de baixo vai ficar positivo. Beleza? Então vai dar positivo. Se eu colocar um número negativo aqui, o de cima vai dar negativo e o de baixo vai continuar dando positivo. Então vai dar negativo. Ficou claro isso? Certo? Bom. Outra coisa que a gente pode determinar para essa função aí é o limite quando x tende a infinito. Tranquilo? Tá? Então, quando x tende a infinito, essa função aí, eu vou ter o seguinte, ó. Quando x tende a infinito, o numerador tende a quanto? A
a infinito, concorda? E o denominador tende a quanto? A infinito também. Então eu tenho aquela situação de indeterminação, infinito sobre infinito. Tá beleza? Certo? E como eu falei bastante ontem, isso não é o resultado, quer dizer que eu não determinei ainda. Tá? Então, como eu já falei também, quando a gente tem infinito sobre infinito, é que é uma situação de indeterminação, porque os termos dessa função estão puxando para lugares diferentes. Tá? Certo? Então, o numerador de cima, como ele tende a infinito, ele fica grande. Então, o numerador grande faz a fração ficar grande também. E o denominador também fica grande. Só que um denominador grande faz a fração ficar o quê? Pequena. Beleza? Então, o numerador está puxando a fração para ficar grande e o denominador está puxando a fração para ficar pequena. Quem ganha nesse caso? Denominador, concorda? Porque é quadrado? Porque ele é ao quadrado, exatamente. Então o número vai ficar menor. Vai ficar menor, então ele tende a zero. Tranquilo? Tende a infinito, porém não tão. É isso? Quando x tende a infinito, y tende a zero. Ah, tá. Beleza? Tranquilo? Ou eu posso pensar assim também, ó. Vou botar aqui. Se eu pensar para valores grandes de x, eu posso pensar que x sobre x2 mais 1, uma maneira de pensar que a gente já falou também. Quando x fica muito grande, esse 1 aqui fica desprezível, beleza? Porque está todo mundo crescendo e o 1 está parado. Tá legal? Poderia até ser um número, não precisaria ser 1, poderia ser 1000 aqui. Ele tende a ficar desprezível porque ele está parado. Então os outros, como eles estão variando, eles vão ultrapassar isso aí em algum momento. Mas se fosse x sobre x mais 1, aí no caso do denominador ainda continuaria ganhando por causa do mais 1? Não é por causa do mais 1, é por causa do x ao quadrado. É isso que eu perguntei. Isso. No caso, se não tivesse ao quadrado, então é zero ainda. Se fosse x sobre x mais 1, é isso não? Ah, sim, verdade. O quê? Não, é porque eu pensei assim, se o fator que determina o denominador ganhar e transformar essa situação em tender a zero é o ao quadrado, eu pensei, se tirar, o 1 que determina, mas ela falou que... Não, se tirar o ao quadrado vai tender a 1. Entendeu? Mas não é por causa desse 1 aqui. Entendeu? Pelo que é x sobre x. Pelo que é x sobre x, exatamente. Então, no caso, esse aqui, ó, ele vai ficar aproximadamente x sobre x2, beleza? Certo? Tranquilo? X sobre x2 é 1 sobre x, que tende a zero. Tá? Então, com isso, a gente conclui que o limite dessa função, na verdade, quando x tende a infinito, é igual ao limite dessa função. Também quando x tende a menos infinito, em ambos os casos vai dar zero. Beleza, pessoal? Quando x tende a menos infinito também. Tá? Tranquilo? Bom, aí juntando essas informações, certo? Eu posso ter um primeiro esboço do gráfico dessa função. Como ficaria esse esboço? Ó, bom, eu sei que ela passa aqui no zero, certo? Porque eu sei, ó, olhando para esse quadro de sinais, eu sei que daqui para cá ela vai estar positiva, ela vai estar acima do eixo. E daqui para lá ela vai estar negativa, ela vai estar abaixo do eixo. Tranquilo? Além disso,
Então ela passa pelo zero, ó. Aqui ela vai fazer assim, concorda? Nesse pedacinho aí, ela vai passar de negativa para positiva, beleza? Certo? E quando eu chegar aqui, ela vai tender a zero, beleza? Certo? Ó, então aquilo que eu estava falando para o Eric. Quando x tende a infinito, y tende a zero. Então quando x vai para cá, y tende a zero, tá? Então ela tem que fazer esse movimento aqui, beleza? Certo? E do outro lado a mesma coisa. Tá? Aqui ela vai tender a se aproximar do zero. Tranquilo? Tem sentido isso? Certo? Fala. No momento ela vai cruzar o X. Vai cruzar o quê? Ela vai cruzar o X, ou subir ou descendo. O eixo X? É. Não, eu sei que ela não vai cruzar, porque daqui para cá ela está sempre positiva, ó. Entendeu? Beleza? Mas o que eu não tenho certeza ainda é o seguinte: com essa análise, eu consigo concluir que tem pelo menos um ponto de mínimo aqui, de máximo, desculpa. E aqui um de mínimo. Mas poderia ter mais de um. Ela poderia fazer isso, ó. Estava falando para ele, ela não pode fazer isso. Porque se ela fizesse isso, apareceriam outros zeros aqui na análise de sinal. Mas ela pode fazer isso. Entendeu? Ela poderia fazer isso. Tranquilo? Porque esse desenho que eu fiz agora, ele também está respeitando as informações que eu tenho. Que as informações que eu tenho são só as seguintes: que ela é positiva aqui e que depois no final ela vai tender a zero. Então, no caso ali, a curvatura foi chutada, porque eu ia perguntar como é que você sabe que é desse jeito e não bom, eu também, ela poderia ser assim, ó. De novo, assim. Entendeu? Mas aí só daria para saber com a derivada. Só daria para saber com a derivada. Entendeu? Beleza? Professor, você vai procurar Hã? o máximo mínimo? Vou. Então, mas eu estou falando isso tudo para dizer o quê? Vamos aprender a derivar essa função aí. Beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? É para isso. Então, eles vão aprender a derivar essa função, que é um quociente, e depois vamos voltar para calcular essa derivada e achar esses pontos de máximo e mínimo. Beleza? Tá. Então, posso apagar tudo, depois vamos voltar a ela. Certo? Se quiser, Vitor, tá pegando o quadro todo. Se quiser usar, Tá. Posso apagar só o gráfico. que aí você fica com aquela. Posso apagar o gráfico. A gente pode botar no GeoGebra ali também. Então, olha só. Então, a gente vai aprender agora operações, como a gente deriva operações aritméticas entre funções, tá? Certo? Então, primeiro, uma coisa que eu já estou fazendo com vocês também, sem demonstrar, é que a derivada da soma é a soma das derivadas. Beleza? A gente está usando isso para derivar polinômios. Tranquilo? Mas por que isso é verdade? Porque quando eu tenho a soma de duas funções, ó, eu vou chamar de f maiúsculo, uma função que é a soma de outras duas, certo? Beleza? De fzinho e g, tranquilo? Tá? Como é que eu vou calcular a derivada desse f maiúsculo aqui, ó? De novo, usando aquela definição de derivada. Beleza? Certo? Só que quem é esse f maiúsculo? É o fzinho mais g. Beleza? Então, isso aqui vai ficar limite com h tendendo a zero. Então, esse f, quem é fzão de x? É fzinho de x mais e. Então, quem é fzão de x mais h?
é Fzinho de x mais h mais g de x mais h, beleza? Certo? Porque o Fzão de qualquer número, de qualquer valor, é igual ao Fzinho mais o g. Beleza? Tranquilo? E quem é o Fzão de x? É f de x mais g de x. Então isso aqui vai ficar menos, só que tem um menos na frente. Isso tudo sobre H. Alguma dúvida em como eu cheguei aí? Tá beleza? Só tem uma dúvida só. Esse f de x, ele, no caso, como ele não tem valor, é só f de x? Ou seria uma representação para, tipo... Não, esse f de x é uma função qualquer. Mas poderia, tipo assim, ser aquelas funções que tem 4 elementos, né? Sim, poderia qualquer função. Pode ser logaritmo, qualquer coisa. É isso que eu ia perguntar. Para saber isso, precisa saber somar? Eu nunca vi somar função na minha vida. Não, então justamente esse f, eu estou usando a letra f porque ele é genérico, porque ele pode representar qualquer função. Entendeu? Fala. Por que Não é só somar função. no final é menos? Porque tem esse menos aqui na frente do fzão, entendeu? Então, fzão de x é quem? Fzinho mais g. Então, Mas lá no final não é mais também? Não. Mais G? então seria menos fzinho mais g. Então, no final estava... Então, mas é porque está entre parênteses. Não, o outro, no do meio, Outro. você tinha colocado menos. O outro, não. Mais pra lá. Do lado do G. Então vai ficar menos no final. Entendeu? Porque fzão, ó, Não, acho que eu aqui. então, fzão não é isso aqui? Então quem é menos fzão? Ele vai falar. Menos f menos g. Então, por isso que aqui fica menos. Entendeu? Beleza? Mas eu posso botar ele em parênteses e botar mais. Pode. Ou você bota entre parênteses e bota o mais, ou bota sem parênteses e bota o menos. Entendeu? Hã? Mas assim, isso aqui é mais conveniente porque eu quero fazer em seguida. Tá? Agora, olha só. Esse fg representa qualquer função. Entendeu? Beleza? O que eu estou querendo deduzir, eu quero deduzir uma fórmula. A fórmula que eu estou querendo deduzir vai dizer o seguinte, que quando eu tenho a soma de duas funções, como é que eu derivo essa soma? Beleza? Certo? Deixa eu concluir essa conta e vou voltar a explicar isso. Tá? Fala, querem falar alguma coisa? Tá. Então, olha só. Marley, tá de boa isso aqui? Tá? Todo mundo? Tá. Então, olha só. Isso que está aqui, ó. Vou botar assim. Eu posso reagrupar assim, ó. Beleza? Então o que eu fiz? Eu só mudei a ordem das coisas, porque aqui como é adição, eu posso comutar, né? Eu posso mudar a ordem dos fatores, e depois eu separei em duas frações. Porque quando eu tenho o mesmo denominador, eu posso separar em duas frações. Se eu for somar isso aqui, vai voltar a ser isso aqui, todo mundo concorda? Beleza? Tá legal? Agora, por que eu fiz isso? Porque isso que aparece aqui, ó, o limite disso quando h tende a zero é exatamente a derivada da f, tá? Porque a derivada de qualquer função é isso aqui, limite de f de x mais h menos f de x sobre h. E isso aqui que apareceu aqui é o que então? Derivada de g. Tranquilo? Então, como eu estou usando f e g genéricos, a conclusão que eu cheguei aqui é o seguinte: sempre que eu tiver
a soma de duas funções, a derivada dessa soma, ó, esse f é a soma de duas funções. A derivada dessa soma é a derivada de um mais a derivada do outro, beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, Tá indo exatamente igual. se eu tiver, ó, esse fzão vai ser x4 mais x2 mais 3x, por exemplo. Mais gx. Beleza? F' de x é igual a f' de x. Certo? O que eu concluí, na verdade eu já estava usando isso sem ter demonstrado, tá? O que eu concluí que como é que eu vou fazer quando eu derivar isso aqui? Eu vou fazer assim, ó, eu vou derivar cada um deles e somar. Então a derivada desse aqui é quanto? 4x3. Beleza? Derivada desse aqui é o quê? 2x. Derivada desse aqui é o quê? 3. Beleza, pessoal? Certo? Então foi isso que eu demonstrei aqui. Quando eu tenho uma soma de funções, eu posso derivar cada parcela dessa soma. Tá? E justamente está FG, porque pode ser qualquer função. Aqui eu fiz um exemplo. Poderiam ser outras funções. Então por isso que isso aqui é uma fórmula. O que essa fórmula diz? Sempre que eu tenho a soma de duas funções ou mais, eu posso, quando eu for derivar isso, eu vou derivar cada uma delas e somar. Beleza? Érico, beleza ou não? Espero que esclareça melhor. Quê? É porque eu tô um Mas do pouquinho... que você não está entendendo? Não, eu estou um pouquinho assustado com as letras, mas se eu estudar com calma... Eu estou um pouquinho assustado com as letras, mas... Então, as letras, quando é que a gente usa letras? Quando a gente quer representar propriedades genéricas, propriedades que valem em qualquer caso. Então, por que eu estou usando letra? O que F representa? E G? F e G representam qualquer função. Então, eu posso botar qualquer, poderia ser seno, qualquer função que eu colocar, eu posso fazer isso. É isso que eu quero dizer. Beleza? Eu acho que estava complicado, pelo menos para mim, estava mais complicado porque eu estava associando que isso aqui tinha alguma coisa a ver com ali, mas você só deu dois exemplos diferentes, né? Mas envolvendo um deles envolvendo aquilo ali. Então, estava tentando. Da onde surgiu esse GX ali? Onde ele está colocado? Não, eu vou chegar lá. Agora eu entendi. Eu visualizei isso e percebi que foi um exemplo que você só colocou aleatório mesmo. Sim. Quer falar? Tá. Gente, pergunta aí, por favor. O quê? Não, é porque assim, a gente tem a derivada. Quando a gente continua com o x3 ali, a gente não pode derivar esse x3. E se derivasse o x3 seria a derivada segunda. Entendeu? A derivada é isso. A derivada do x4 é isso. É o 4x3, entendeu? Se você derivar de novo é outra derivada. É a derivada derivada. Dessa função. Porque a derivada de uma função é outra função, entendeu? A outra derivada é outra função. Isso, exatamente. Tem uma regrinha que fala para derivar, né? É nx elevado a n. Isso. Essa regrinha que eu estou usando aqui. Eu escrevi ali. Então, mas isso que a Ana Clara falou é o seguinte, a derivada de uma função é outra função. Então, se eu derivar de novo, vai ser a derivada dessa outra função, que é chamada, a gente não falou sobre isso diretamente ainda, mas é chamada derivada segunda. Se eu derivar isso aqui de novo, ó, vou botar assim, a derivada derivada. Vai ficar quanto isso aqui, ó? 12x2 mais 2, concorda? Que a derivada de uma constante é zero. Tá de boa, pessoal? Certo? Isso aqui é a derivada segunda, que também tem um papel. Vocês vão usar muito isso em cálculo. Tá? A gente já aprendeu já, dando spoiler, que a derivada primeira, que é essa aqui, tem a ver com a inclinação, tem a ver com o crescimento. A derivada segunda tem a ver com a concavidade. Tem a ver se a função está assim ou assim. Aí você descia a Não, aí vai ser ponto de inflexão, que é outra coisa. É tipo x3, ó. X3 é assim. Ela é sempre crescente. Mas aqui ela é crescente com concavidade voltada para cima e aqui ela é crescente com concavidade voltada para baixo. Aí, tipo,
qual era o ponto? É, isso, exatamente. Então, esse ponto aqui no caso da função x3 é um ponto de concavidade zero, porque é um ponto onde a concavidade muda. Ele está virado para baixo, ele está sempre crescente, mas aqui ele está virado para baixo, aqui ele está virado para cima. Isso quem diz é a derivada segunda. Depois eu posso explicar também por quê a derivada segunda diz isso, mas vamos uma coisa de cada vez. Fala. E você pode derivar indefinidamente? Pode. Você pode derivar Mas infinitamente. tem utilidade em algum momento, né? Sim, tem, mas as únicas que têm interpretações geométricas diretas, assim, são a derivada primeira e a derivada segunda. Mas eu poderia continuar, a derivada terceira, beleza? Elas têm outras aplicações também. As derivadas de ordem superior que a gente chama, elas têm a ver com, elas são usadas numa coisa que vocês vão aprender também depois, que chama polinômio de Taylor. Mas depois eu posso até falar um pouquinho sobre isso. Mas a derivada primeira e a derivada segunda são aquelas que têm interpretação geométrica direta, que são a inclinação, como a gente já explicou, e a concavidade, que depois eu vou explicar, tá? Beleza? Enfim, mas continuando. Professor, o H ali seria quem mesmo? Eu esqueci. O H seria O H é quem? delta X. Ah, sim, no caso. É que a gente usa essa letra H aí no lugar de delta X só para abreviar. Ok. Mas no caso ali, por exemplo, está tentando descobrir a derivada, você vai lá e faz a fórmula delta X, tal, acha tudo, depois você volta para lá e aplica. É. Só a variação. Então a derivada é sempre delta Y sobre delta X. Ok. Isso aqui é outra forma de escrever delta Y, isso aqui é outra forma de escrever delta X, entendeu? Ele estava comentando aqui sobre a teoria do peteleco. Já estudou Então, o essa? peteleco é esse, nx elevado a n menos 1. Que é isso que eu usei aqui, ó. Derivada de x4 é 4x3. Isso aí que o pessoal chama de peteleco, para derivar polinômio. Beleza? Tá, agora, quer falar? Se o limite de quando H tende a zero é derivado, o limite de quando H tende a infinito é outra coisa? É, mas aí não tem uma... Quando H tende a infinito disso aqui. Não, aí não... É, você pode calcular, mas não é um... Tem Não. Você tinha dado duas opções do H tem B, eu não lembro a outra. Se você dizer, pode calcular assim e pode calcular assim. Ah, o outro é quando x tende a x0, que é delta x, que delta x é x menos x0. Acaba sendo... É, mas eu acho assim mais fácil. Entendeu? O outro é que H é x menos x0. Então dizer que H tende a 0 é a mesma coisa que dizer que x tende a x0, entendeu? Ah, Júlio, podia falar não? Tá. Bom, agora eu vou colocar outro exemplo aqui. Se a gente tiver essa função aqui, por exemplo, x2 mais 1 vezes x3 mais 5, beleza? Tá? Para derivar isso aqui, eu posso fazer a regra distributiva. Posso desenvolver isso aqui. Mas existe uma forma de derivar isso direto. O que eu tenho aqui? O produto de duas funções. Beleza? Certo? Então, a gente vai aprender também como derivar o produto de duas funções. Quando a gente tem a multiplicação de duas funções. E depois a gente vai voltar naquela ali, que aí vai juntar naquela, Caio, que é um quociente. Como é que a gente deriva um quociente de duas funções, beleza? Certo? Entendi. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui é o produto de duas funções. Ok. Então, quando eu tenho um produto, como é que eu derivo? Depois a gente vai aprender. Quando eu tenho um quociente, que é essa aqui, ó, uma divisão, como é que eu derivo? Entendeu? Qualquer outra é isso não, né? Não, é o que eu vou explicar agora. Ah, ok. Eu não saberia responder não. Ah, beleza? Então, olha só. Posso apagar aqui? Então, agora, eu vou fazer a mesma conta, só que ela é um pouquinho mais difícil, porque quando eu tiver, em vez da soma, eu tiver um produto, tá? Querem tirar foto aqui? Peraí, pô, vai estar gravando aqui. Tá, mas beleza, ó.
dúvida tira foto, você não vai saber resolver tudo. Vou botar aqui porque agora eu vou apagar isso aí. Certo? Então, se em vez da soma eu tiver um produto, então esse Fzão aí, em vez da soma de F com G, é o produto de F mais G. Depois a gente vai deduzir essa fórmula e vai aplicar nesse exemplo aqui, tá? Beleza? Então vamos lá. Para deduzir essa fórmula, a gente vai ter que usar um truque. Mas é um truque que vocês já usaram em outra situação. Então, olha só, pessoal. Então, agora eu tenho essa situação. Esse Fzão que eu chamei é o produto de F por G, certo? Tranquilo? Tá? É Fzão de X é Fzinho vezes G. Então, se eu quiser calcular a derivada de Fzão, eu vou ter que usar isso aqui. Vai ficar, isso aqui é a definição de derivada. Então vai ficar Fzão de X mais H menos Fzão de X sobre H. Tranquilo? Agora, o que é Fzão de uma coisa qualquer? Fzão é Fzinho vezes G. Então se eu colocar qualquer coisa ali, por exemplo, Fzão de 3. Quanto é Fzão de 3? É Fzinho de 3 vezes G de 3, concorda? Tá? Então, quanto é Fzão de X mais H? É F de X mais H vezes X mais H. Quem é Fzão de X? É F de X vezes G de X. Tá legal? Beleza? Só que agora não é tão simples como a soma, porque eu não tenho como separar isso aqui. Tá? Então, para eu poder manipular esse negócio, chegar numa coisa que eu vou conseguir chegar ao final, eu tenho que usar um truque, que eu já sei qual é o truque, vocês vão achar que é uma mágica, mas eu só sei esse truque, eu já fiz isso muitas vezes, e esse truque é o seguinte: eu vou precisar somar e subtrair coisas, que é igual quando a gente, vocês já usaram esse truque, quando a gente completa quadrados, tá? Então esse truque de somar e subtrair coisas, a gente usa, que ele nos possibilita botar coisas em evidência e chegar onde eu quero chegar, basicamente. Que é I, B. Tá legal? Beleza? Então eu vou ter então olha só, eu vou falar logo o que eu vou somar e subtrair. Tchau. Então vou botar aqui vou tentar explicar de onde vem a ideia de somar e subtrair coisas. Olha só, aqui eu tenho F de X mais H, concorda? Tá? Eu gostaria de juntar esse F de X mais H com F de X. Por quê? Porque, para mim, é vantajoso se aparecer isso aqui, concorda? Porque isso aqui vai me levar à derivada da F. Tá beleza? Aí, olhando para isso aqui, para aparecer esse negócio, o que eu gostaria que tivesse escrito aí? Eu gostaria que tivesse escrito menos F de X vezes G de X mais H, tá legal? Por quê? Porque eu posso botar G de X mais H em evidência e vai ficar esse negócio aqui direitinho. Tá de boa? Certo? Ó, se eu botar G de X mais H em evidência, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer isso que está escrito aqui, multiplicado por G de X mais H. Tá legal? Certo?
Beleza? Se eu escrever isso aqui, vai aparecer isso. E isso aqui é vantajoso para mim. Por quê? Porque esse negócio aqui é a derivada de f. Isso aí dividido por h é a derivada de f. Entendeu? Então é uma boa que apareça isso aí para mim. Certo? Só que eu vou ter que apagar aqui, depois a gente faz outro exemplo. Isso aqui é com H tendendo a zero. Só que o que acontece? Eu não posso simplesmente tacar esse negócio aqui, porque eu estou alterando. Não posso escrever o negócio que eu gostaria que escrevesse. Então, para eu escrever isso aqui, que eu subtrair, o que eu tenho que fazer para compensar? Adicionar. Somar. Adicionar. Então, eu vou botar, ó, mais. E agora eu tenho que botar ainda esse aqui que estava faltando, tá? F de x vezes G de x. Isso aí tudo dividido por H. Beleza? Certo? Então, agora o que eu fiz daqui para cá, eu tenho que respeitar a igualdade. Certo? Sempre o que está escrito em cada linha tem que ser igual ao que está na linha anterior. Então, eu estou respeitando a igualdade, porque como eu subtraí e somei a mesma coisa, é como se eu estivesse somando zero. Tá legal? Certo, pessoal? Tá? Então, ok. Mas o que eu ganhei com isso? Então, olha só. Olhando para cá. Olhando para esses dois primeiros termos, o que eu posso botar em evidência? Como eu vou só prevenir, isso vai parecer mágica para vocês, tá? Mas não se assustem com essa mágica. O que eu posso colocar em evidência aqui? G de x mais h. Então vai ficar assim, ó. F de x mais h vezes menos f de x vezes G de x mais h, concorda? Então nesses dois primeiros termos eu botei o G de x mais h em evidência. Tá legal ou não? Certo? Não acabou ainda. Mas tá beleza isso? Certo? Caio. Hélio. Depois tem como fazer um exemplo prático? Depois a gente vai fazer. Olha só. E nesse aqui, o que eu posso botar em evidência? O f de x. Certo? Isso tudo por H. Beleza? Agora, como eu tenho uma soma aqui, eu posso separar em duas frações. Então, eu posso escrever isso assim, ó. Aí continuar para cá. Olha só, então aqui, como eu tenho um denominador só, eu posso separar em duas frações. Porque quando eu somo, eu igualo os denominadores. Tá? Beleza? Agora, eu tenho o limite disso aqui quando h tende a zero. Certo? Aí olha que sorte danada. Quando h tende a zero, isso aqui tende a quanto? Isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Derivada. Isso, exatamente. Isso aqui, ó, é f' de x, quando h tende a zero. Porque isso aqui é a definição de derivada, ó.
Definição de derivada é sempre isso aqui. Entendeu? F de x mais h menos f de x sobre h. E isso aqui, seguindo essa mesma lógica, isso aqui é o quê? G'. Isso aqui é a derivada G, porque a derivada é sempre isso. É aquela função de x mais h menos a função de x sobre h. Então, isso aqui é G'. Mas ele tende a zero pela definição que o senhor colocou lá em cima? Hã? Ele tende a zero pela definição que está lá em cima? Ele tende a zero porque é a definição de derivada. Definição de derivada é sempre quando h tende a zero, entendeu? Então, isso aqui é G'. Mas nesse caso aí, desse jeito do f de x, porque é o tempo que mais se repete nesse caso ali. Porque nesse caso é o F e o F. Nesse caso é o G e o G, entendeu? Se a gente fosse ir para essa etapa, tipo, acontece a mesma coisa no de cima. Tipo, como o F se repete e o G não, a gente coloca o G em evidência. Sim. Isso acontece sempre? Sim. Isso sempre que acontece isso eu posso colocar em evidência. Entendeu? É igual se eu tivesse, AC mais BC, entendeu? Eu posso colocar o C em evidência, foi isso que eu fiz ali. Então, olha só. Isso aqui é a derivada da G. Isso aqui, isso aqui vai ficar F mesmo. E isso aqui, quando H tende a zero, isso aqui tende para quando? Quando H tende a zero, aqui vai ficar só o X, né, no parênteses, concorda? Então, isso aqui vai ficar G de X. Certo? Beleza? Então, qual é o resultado disso? F' vezes G mais F vezes G'. Agora vamos fazer um exemplo. Mas aí soma e esse é o resultado final. Esse é o resultado. Nesse caso, para aí ou a gente soma Para aí. no final? Nesse caso, para aí. Por quê? A gente não tem que fazer tudo isso toda vez, a gente só pega esse finalzinho e vê. Exatamente. Exatamente. Isso é a ideia de fórmula. Exatamente esse é o conceito de fórmula. Toda vez que tiver um produto, eu não preciso fazer essa conta toda de novo, é só fazer isso aqui. Por quê? Por isso que eu estou usando F e G, como eu falei, genéricos. Tá legal? Beleza? Então agora, sempre que eu tiver um produto de duas coisas, eu posso usar essa fórmula aí. Então deixa eu botar um exemplo aqui. Botar um exemplo que seja um produto de duas coisas, que foi aquele que eu escrevi, não lembro qual eu escrevi, mas pode ser qualquer um. Vou botar x2 mais 2x vezes x3 mais 5, por exemplo. Tranquilo? Então, esse aqui é o Fzão, tá? Que é o produto de duas coisas. Então, esse aqui, esse aqui seria o Fzinho e esse aqui seria o G. Tá legal? Agora vamos aplicar essa fórmula, certo? Então, o que essa fórmula manda fazer? Isso aqui tudo é igual a derivada do F, tá? Do Fzão. Então, o que essa fórmula manda fazer? Eu vou botar a derivada do Fzinho, que é isso aqui, certo? Quanto é a derivada disso aqui? 2x mais 2, beleza? Certo? Aí vou multiplicar por quem? Por G, que é isso aqui. Então vai ficar vezes 3x ao quadrado. x3 mais 5. É F' vezes G. Certo? Eu estava multiplicando pela derivada de G. Ah, tá. Aí a gente G. faz o 3x? Hã? 3x? Não, 3x vai ser 3x2, né? Vai ser agora. Porque olha só, olha o que eu tenho aqui. F' vezes G. Então, F' é isso aqui. Isso aqui é G. Por enquanto eu só repeti a G. Agora, mais, vou continuar aqui embaixo, tá? Mais o que eu tenho que colocar agora? Eu vou repetir a F, que é o quê? Que é isso aqui. Beleza?
vezes agora o G'. Quanto é o G'? Isso, 3x2. Então isso aqui é o F, isso aqui é o G'. Beleza? Então eu sempre posso aplicar essa fórmula. E aí? Professor, volta só mais uma vez rapidinho. Antes dessa última linha, por favor. Antes desse final aí. Esse aqui? Isso, da partida de cima. Então, esse aqui é o F e esse aqui é o G. A outra. Isso. Aí eu estou fazendo o que a fórmula manda fazer. O que a fórmula manda fa' F'G mais FG'. Okay. Então, se esse aqui é o F, quem é o F'? É isso aqui. Okay. Aí eu vou multiplicar isso por G, que é isso aqui. Okay. Aí eu vou somar. Agora, eu vou repetir o F. Sim. E vou multiplicar pelo G'. Se o G é isso aqui, o G' é isso. Não, eu não entendi porque sumiu o 5. Pensei que, porque o 5 saiu da... Porque a derivada de uma constante é zero. Ah, tá. Eu até perguntei se o 5 tem derivada. Eu até iria perguntar se o 5 teria derivada. A derivada de uma constante é zero. Porque uma constante é uma reta horizontal. Então, uma reta horizontal, a inclinação é zero. Ok. Fala. Só pensar na linha 2D, né? Na linha 2D. No plano... Nem vi porque como 3x ao quadrado. Então, quem vai querer cálculo, beleza, que ele ficaria 3x, mas porque o quadrado. É porque a derivada de x3 é 3x2. Porque a derivada de x elevado a n é n, x elevado a n menos 1. Entendeu? Bom, agora vamos fazer só aquele que nos interessa, que é o do quociente, que é para poder voltar aquele exemplo lá. Aí do quociente é parecido com esse, tá? Eu também tenho que usar um truque de somar e subtrair coisas. E a gente vai chegar numa fórmula parecida com essa. Então tirem foto aí disso aí, para eu poder apagar. Isso aí tem em qualquer livro também, tá? Não precisa... Não, tudo bem. Peraí. Alguém não assinou? Posso apagar tudo? Já? Ele tirou da outra. Ele já até apagou. Posso apagar? Pode? Tchau. Pode apagar tudo? Pode. Tá. Eu acho. Então, olha só. Agora eu vou fazer uma conta que é bem parecida com essa. Agora, eu vou supor que o Fzão é a divisão do F pelo G. Então, quanto vai ficar isso aqui, ó? O F de x mais h, o Fzão de qualquer coisa é F daquela Fzinho daquela coisa dividido por G. Então, isso aqui vai ficar o quê? F de x mais h dividido por G de x mais h menos F de x sobre G de x. Isso tudo sobre h. Beleza? Tá? Bom, agora a primeira coisa que eu vou fazer é igualar os denominadores. Tá? Para igualar os denominadores, eu vou multiplicar esse aqui em cima e embaixo por G de x, tranquilo? E esse aqui em cima e embaixo por G de x mais h, porque aí eu vou ter um denominador comum,
que será g de x vezes g de x mais h. É igual quando eu tenho assim, 2/3 mais 5/2. Como é que eu igualo esses denominadores? Eu vou multiplicar esse aqui em cima e embaixo por 2, concorda? Então eu vou ter 4/6 e vou multiplicar esse aqui em cima e embaixo por 3. Aí eu vou ter 15/6 também, beleza? E aí, como eles têm um denominador comum, eu posso escrever isso como um denominador só. Mas isso sabe por que eles são números primos? Não, são qualquer coisa. Poderia ser qualquer número aqui, entendeu? Poderia ser 8. Beleza? O que eu tenho que achar é um denominador comum. Aí, tipo, teria que fazer, não necessariamente, mas dá pra fazer com O MMC. número o quê? MMC. Dá pra fazer com MMC, mas não precisa ser MMC. Mas isso aí que você fez foi um MC, de certa forma. Esse aqui é o MMC porque eles são primos. Por isso que eu Entendeu? Certo? Mas se fosse, por exemplo, 3/4 mais 5/6. Esse aqui não são primos, tá? Só apagar isso aqui, peraí. Pode apagar aqui também? Se fosse assim, ó, 3/4 mais 5/6, beleza? Qual é o MMC aqui? Qual é o mínimo múltiplo comum? 24. 12. Mas eu poderia também usar o 24, isso que eu estou falando, tanto faz. O que eu tenho que achar é um denominador comum. Um denominador comum é qualquer múltiplo comum. O MMC é o menor múltiplo comum, que é aquele que vai dar menos conta. Mas se eu usar outro, não está errado. Então, para chegar no 12, eu tenho que multiplicar isso aqui por quanto? Por 3, concorda? E aqui eu tenho que multiplicar por 2. Então, isso aqui ficaria 9/12 mais 10/12. E aí eu posso escrever como um denominador comum também. Mas eu poderia usar o denominador comum 24. Aí eu multiplicaria isso aqui por 6 e isso aqui por 4, entendeu? Aí ficaria quem? 18/24 mais 20/24. Também estaria certo. Entendeu? Só não seria mais MMC. Não seria mais o MMC. Peraí, é 19 Só seria MC. sobre 12. Seria MC. É igual a 19 sobre 6? Seria o MC. O mínimo de 18. Não, é igual 38. sobre 24. Não, porque tá ali. É igual o quê? Ali, ó. Ah, não, é outra operação. Não, é, o mesmo. outro exemplo. O de baixo? Ah, tá. Não, de Ah, baixo, é verdade, de esquece. baixo é o mesmo. Não, mas não. esse aqui é outro, Não. certo? Mas nesse caso, então, não tem, tipo, uma resposta certa, entre aspas? Não, é porque seriam frações equivalentes, entendeu? Mas o Certo? valor seria... Os dois estão daria. certos. Hã? Mas o valor daria. Isso não importa. Não mudaria o valor, que mudaria a representação do valor, entendeu? Porque, tipo assim, 1/2 e 2/4 é o mesmo valor. Beleza? Posso apagar isso aqui? Então, olha só. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou igualar os denominadores. Então eu vou multiplicar esse aqui por g de x e esse aqui por g de x mais h. Então vai ficar assim, ó. E agora, como eu vou ter um denominador comum, eu posso passar esse denominador comum para baixo. Vai ficar assim, ó. F de x mais h vezes g de x. Porque nesse caso aqui eu multipliquei por g de x, entendeu? Certo? E nesse caso aqui eu vou multiplicar por g de x mais h. Tranquilo? Então aqui o numerador vai ficar f de x vezes g de x mais h.
Beleza? E aí, o denominador comum que vai ficar vai ser g de x vezes g de x mais h, beleza? Só que ainda tem esse h aqui também, que eu vou escrever ele aqui, que eu não posso sumir com ele. Beleza? Mas essa conta que eu fiz foi a mesma que eu fiz ali com os números. Todo mundo viu o que é? Mas naquele garimpo vai ter que fazer aquele esquema de divisão de frações, né? Não, aí nesse ponto agora eu vou somar e subtrair alguma coisa. Não vai, entendeu? Calma, vamos chegar lá, Larissa. Hã? Ah, viu? Ó, vou botar aqui do lado. Eu tinha isso aqui, ó. Certo? Então, esse aqui eu vou multiplicar por g de x. Então eu vou ter, ó, f de x mais h, f de x mais h vezes g de x sobre g de x mais h vezes g de x. Aqui eu vou multiplicar por g de x mais h. Então eu vou ter f de x vezes g de x mais h sobre g de x vezes g de x mais h, beleza? Foi a mesma coisa que eu fiz nas frações. Eu multipliquei uma delas por um número, outra delas por outro número, com o objetivo de chegar a um denominador comum. Certo? E aí, quando eu tenho um denominador comum, eu posso escrever como um denominador só. E foi isso que eu fiz ali. Certo? Agora a próxima mágica que eu vou... Pode cortar, mas eu não quero cortar. Porque justamente eu fiz isso para igualar os denominadores. Se eu cortar, eu vou voltar aquilo ali. Se eu cortar, vai voltar a ser isso aqui, entendeu? Certo? Eu poder cortar pode, mas não é vantajoso, não é o que eu quero. Tá? Então, olha só. Eu vou pensar de uma maneira parecida que eu pensei no outro. Eu vou olhar para esse primeiro termo aqui, ó. Certo? Então, olhem só. Olhando para isso aí, para mim é uma boa se tivesse escrito f de x vezes g de x, concorda? Por que isso é uma boa? Porque eu posso colocar esse g de x em evidência. Se eu colocar esse g de x em evidência, o que vai ficar? F de x mais h menos f de x. Certo? Que isso é a derivada. Beleza? Então é uma boa parecer isso. Só que eu não posso simplesmente escrever isso, tacar esse negócio. O que eu tenho que fazer? Como eu subtrair, eu tenho que somar. E aí eu vou ainda repetir esse aqui, ó. Posso apagar aqui? Tá. Ah, faltou esse aqui ainda. Então, olha só. Agora vamos olhar para isso aí. Tá? Vou escrever aqui. Tá, vou fazer assim.
Olha só, calma que já vai acabar. Olha só, esse g de x para mim vai ser mais prático. Esse cara que está aqui, eu vou colocar em evidência. Então, é como se eu estivesse multiplicando essa fração inteira por 1 sobre g de x vezes g de x mais h. Então, esse cara aqui, eu botei para fora. Tá legal? Agora, o que sobrou dentro, o denominador é só h. Esse denominador eu vou separar em duas frações. Então vai ficar f de x mais h menos f de x sobre h, que são esses dois termos aqui que eu coloquei o g de x em evidência. Tá? E nesses dois termos aqui, eu vou colocar o f de x em evidência. Beleza? Certo? Então aqui vai ficar f de x vezes g de x menos g de x sobre h. Agora vamos lá. Agora vai aparecer uma fórmula. Porque agora eu vou pensar, quando h tende a zero, isso aí tende para quanto? Ó, isso que está aqui, quando h tende a zero, tende para quanto? Isso aqui. Aqui vai ter g, aqui vai ter outro g. Então aqui vai ser g ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai ficar g ao quadrado, porque quando h tende a zero vai ficar g de x aqui. Então vai ficar g de x vezes g de x. Beleza? Isso aqui vai tender a f', tá beleza? Então aqui vai ficar, ó, f' de x, aí tem o g de x aqui, certo? Aqui tem um f, certo? E isso aqui tende para quanto? G'. Só que não é G', é menos G', porque ele está com a ordem, tá com o sinal trocado. Então aqui vai ficar menos G'. Calma que eu vou arrumar essa forma. Aí vai acabar agora, essa forma. Tudo isso sobre H? Hã? Tudo isso sobre H? Tudo isso é o quê? Sobre H? Não, porque o H foi Não, porque zero. o H tendeu a zero, entendeu? Então, quando o H tende a zero, isso aqui tudo vira f', e isso aqui tudo vira menos G'. Então, o H está incorporado ali no f' e no G', entendeu? Beleza? Então, isso eu vou escrever como, ó. Isso aqui vai ficar f'G, agora f vezes menos G', eu posso escrever assim, ó. E o que aconteceu com o gx mais o f de x? Oi? O que aconteceu com o f de x mais g de x lá do meio? Qual? Esse do meio que não está circulado. Esse aqui? Não, o que não está circulado do meio. O que aconteceu com ele? Esse é f de x? Mais o g de x. Não, esse f de x é esse aqui. Esse g de x é esse aqui. Ah, tá. Não aconteceu nada, eles continuam. Esse que está circulado, que virou o f', e o outro que está circulado virou o menos g'. Tá? Então, essa é a fórmula. Agora, só para acabar, o que isso aí para eu poder apagar e para eu poder aplicar naquele exemplo ali para acabar a aula. Eu quero apagar aquilo tudo ali. Eu vou aplicar essa fórmula aqui. E justamente, como a Ana Clara falou agora há pouco, isso que é uma fórmula. Agora, sempre que eu tiver um quociente, eu não preciso fazer essa conta toda de novo. Basta aplicar isso aqui. Por isso que eu estou colocando f e g, porque eu posso aplicar essa fórmula com quaisquer funções. F e g, entendeu? Beleza? Posso apagar o do meio? Tá, vou botar só para ser a mesma letra. Nesse exemplo eu vou botar F maiúsculo. Porque isso não importa, tá? É só
a escolha da letra. Posso apagar então o do meio? Olha só. Então, vamos olhar de novo para essa função aqui, ó. Beleza? Certo? Então, o de cima é o Fzinho e o de baixo é o G. Tranquilo? Agora, para calcular a derivada disso, eu vou ter que seguir o que essa fórmula manda. Tranquilo? Então, o que essa fórmula manda? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que colocar a derivada do Fzinho. Quanto é a derivada do Fzinho? 1. Isso aqui é a derivada do Fzinho, porque o Fzinho é x. Beleza? E aí, o que eu faço? Eu repito o G. Quem é o G? x2 mais 1, beleza? Aí eu vou botar menos, aí vou repetir o F, certo? Quem é o F? X. E vou multiplicar pela derivada do G. Quem é a derivada do G? Quem é a derivada disso aqui? 2x. 2x. E vou dividir ainda o G ao quadrado. Certo? Alguém se perdeu? Onde? Que loucura. Ó, esse aqui é a derivada do F. Beleza? Que o F é x, derivada de x é 1. Esse aqui é o x, é o G que eu repeti. Eu estou seguindo aquela regra ali, tá? Esse x aqui é o F que eu repeti. E esse G aqui, e esse 2x aqui é a derivada do G. E esse que está embaixo é o G ao quadrado. Posso fazer uma pergunta? Claro. Nas aulas, não sei, como você é coordenador, você deve saber. Não, mas que... nas aulas de cálculo normal com outros professores, eles costumam dar a fórmula ou eles explicam a fórmula também? Acho que eles explicam a fórmula. Por quê? Espero. Não sei, porque eu acho que para explicar tudo de cálculo, né, em pouco tempo, eu temo que eles dariam a fórmula e explicariam por cima. Sim, é possível. Que aconteça isso. Por isso que cálculo 1 de dia é uma loucura, porque cálculo 1 e 2 de noite é derivada integral. É muita coisa. Mas vamos acabar isso aqui só por causa do tempo da aula. Olha só. Então, quanto vai ficar isso aqui, ó? Só para a gente achar os pontos de máximo e mínimo, tranquilo? Quanto vai ficar isso aqui, ó? x2 mais 1, que está multiplicado por 1, então não importa, menos 2x2, concorda? Certo? Sobre x2 mais 1 ao quadrado. x2 mais 1 ao quadrado não vou desenvolver. Vou deixar como está, porque não vai me interessar isso aqui. Em cima, quanto vai dar? x2 menos 2x2 dá menos x2, concorda? Então vai ficar, ó, 1 menos x2 sobre x2 mais 1 ao quadrado, beleza? 1 menos x2 é a mesma coisa que x2 menos 1, né? Não, é a mesma coisa que menos x2 mais 1. x2 menos 1 é menos isso aí. Entendeu? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ah, tá, porque o 1 tá na frente. É. Entendeu? Porque se eu escrevo isso aqui ou aqui, eu estou só comutando. Estou só mudando a ordem, entendeu? Beleza? Tá, então, vamos olhar para... Então, f' de x é igual a isso aqui. Onde é que isso aqui vale 0? Onde é que isso aqui vale 0? Quando x é igual a quanto? X é igual a 1.
Qual é o valor que eu de x que eu tenho que colocar? X igual a quanto? 1 ou quanto? 1 menos 1. 1 menos 1. Então eu vou ter x igual a 1 ou x é igual a menos 1. Mas isso é no numerador ou é nos dois casos? No numerador. O x de um é o x do outro, né? Porque é quando para a fração dá zero é quando o numerador dá zero. Entendeu? O denominador nunca vai dar zero nesse caso. Porque eu parei. Então deixa eu só mostrar o gráfico. Pede então para colocar em cima, tipo, mais ou menos 1. Daí. Pronto, ó. Acho que tem que apagar a luz. Dá pra ver aqui atrás o gráfico? Muito não visto. Tem como apagar a luz, não? Então, esse é o gráfico que a gente achou, ó. Tem um ponto de máximo aqui, que é o x igual a 1, e tem um ponto de mínimo aqui, que é o x igual a menos 1. Tá. São esses dois zeros da derivada. Agora a gente sabe derivar isso. Tá, mas só uma última pergunta. O que me é dado para saber que eu tenho que calcular o quociente de uma função? Quando a função é um quociente. Entendeu? É porque a função era dada, e a função é um quociente. Beleza? Semana que vem a gente faz mais sobre isso. Então valeu. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, eu estava pensando em dar semana que vem, mas talvez já vou fazer mais exercícios disso aí semana que vem. Mas dá tempo, então, eu estava pensando em dar trigonometria semana que vem, exponencial na outra. Mas derivada de exponencial? Derivada de exponencial ainda mais longo, não sei se vai dar tempo. Mas falar de exponencial dá. Derivada de trigonométrica dá, porque não é tão longo. Provavelmente a gente vai ver mais, porque até alguma demora. Mas aí eu acho que semana que vem eu vou fazer mais exercício disso, vai dar trigonometria na outra, exponencial na outra, e na outra oficina de GeoGebra. Mas eu tô morrendo de sono. Entendeu? Mas provavelmente ele vai no mesmo. Por causa que ele não aparece. Ele não vem. Vem só 10 anos. Mas daí tá bom? Boa noite. Pode fazer também. É porque vai conseguir mudar o horário, eu não posso falar vai ser o Jefferson. Queria perguntar para o senhor, a prova não